Fala pessoal, vamos lá para mais uma questão, agora física. Essa aqui, ela tem uma ideia muito diferente do que o comum. E vamos lá, ó. Duas contas de massa M massa Mzinho são livres para se mover em um anel vertical de massa Mzão. As contas são colocadas no anel de tal forma que não podem cair do anel. Elas são abandonadas do topo do anel e deslizam em direções opostas até a base do anel. O valor máximo da razão Mzinho sobre Mzão para que o anel permaneça em contato com o solo. Existe um clássico problema, que é aquele problema que que a gente tem uma bolinha que chega até uma certa distância e nesse lugar aqui a normal tende a zero. Só que nesse caso, essas bolinhas elas não vão perder o contato com a normal e elas vão chegar até o final. Então a gente vai usar basicamente a mesma ideia, só que vai ter algumas outras forças. Vamos supor que essa bolinha vai chegar em um certo local aqui. Vamos assumir que o raio do nosso anel é Rzão, ou seja, essa distância aqui é Rzão, tá? Então vamos adotar essa distância aqui como Rzão. Esse ângulo de abertura seria um ângulo θ. Certo? Vou até colocar o R do outro lado para não confundir. Seria um ângulo θ. Vamos colocar as forças que atuam na nossa bolinha aqui. As forças que vai atuar na nossa bolinha é a força peso, mgzinho. Vou fazer só por um lado, depois vocês vão ver que a questão é toda simétrica, né? Então vamos lá. Para uma bolinha temos o peso dela. Como ela está grudada nessa superfície do anel, temos uma força normal aqui. Então, temos uma força normal. Opostos, alternos internos, então temos que o θ aparece aqui. Qual que é a força resultante, né? Vamos colocar a resultante centrípeta. Para a bolinha, temos que N cosseno de θ. Perdão, temos isso aqui, ó. Temos que N mais mg cosseno de θ vai ser, então, igual a mv ao quadrado sobre r. Como nós não temos a normal, vamos isolar ela. Ó. Normal, coloquei o m em evidência, que vai ficar v ao quadrado sobre r, menos g cosseno do θ. Tá. O que não temos nessa equação é o v ao quadrado sobre r, e nem o cosseno do θ. Tá. E agora, você vai ter que olhar para o próprio anel. Vou desenhar uma parte do anel aqui, ó. Vamos dizer 1/4 dessa nossa circunferência. O anel, ele faz uma força sobre a bolinha, que seria esse anormal N, só que ele tem uma força aqui também, o par de ação e reação, com o mesmo módulo. O nosso ângulo θ, ele aparece aqui. Só que essa força que eu acabei de desenhar, ela tem aqui do outro lado também, né? Por conta da outra bolinha. O anel, ele tem um peso e ele tem a normal do solo. Que eu vou chamar de normal do solo assim, NS. Então, as forças no anel, como ele não se move verticalmente, é o seguinte, ó. Então, essa aqui foi minha primeira equação, que foi essa relação aqui, ó. A minha segunda relação ela vai vir a partir dessa ideia. Estou fazendo de um lado só, então eu vou ter que multiplicar por 2, né? Essa questão aqui dessa normal aqui, tá vendo? Vou ter que multiplicar porque são duas bolinhas. Então vai ter forças para cima, né? A somatória. Se você fizer aqui, ó, a somatória das forças em y é igual a 0. Ou seja, 2 vezes a normal cosseno θ, a normal da bolinha, mais a normal do solo, é mzão g, que é o peso do nosso anel. Vamos distribuir aqui e vamos achar que a normal do solo é mzão g menos 2 cosseno do ângulo θ vezes a nossa normal. Nossa normal nós temos ela, mas vamos colocar aqui, ó. Nossa segunda equação. É importante falar que durante todo esse trajeto, a nossa normal do solo, ela sempre foi maior ou igual a 0. Consequentemente,
eu tenho que o mgzão, mzão g, menos 2 cosseno do θ vezes a minha normal, tem que ser maior ou igual a zero também, porque eles são igual à normal do solo. Logo, mg é maior ou igual que 2 cosseno de θ vezes a minha normal. Que é a minha normal? Mzinho, v ao quadrado sobre r, menos g cosseno de θ. Achamos, então, essa outra relação aqui, ó. Agora, precisamos de achar uma terceira relação para encontrar a velocidade. Então, vou até apagar essas forças aqui e vamos achar uma terceira relação. Se você considerar, vou até fazer de outra cor para ficar mais didático, ó. Se você considerar isso aqui como nosso nível de referência, essa altura aqui, ó, é dada por... Pensa que esse trajeto todo aqui, ó, vale raio, certo? Ou seja, isso aqui vale R menos H, se você chamar isso aqui de H. Usando esse triângulo aqui, você vai encontrar a seguinte equação. Vou desenhar o triângulo para vocês. Ângulo θ, aqui o ângulo de 90, temos R menos H, temos R. Se você fizer o cosseno, temos que R menos H sobre R é o cosseno do θ. H é R, 1 menos cosseno de θ. Então, você achou o H. Para achar a velocidade, você vai fazer o trabalho do peso e a variação da energia cinética. Essa equação aqui vem da equação de Torricelli. O trabalho do peso é mg vezes o H. R, 1 menos cosseno de θ. Isso para uma esfera. Você está precisando achar a velocidade de uma esfera só. Então, você não precisa fazer para as duas. mg vezes a altura é igual a mzinho v ao quadrado sobre 2. Corta as massas e coloca o r dividindo. Então, você tem que v ao quadrado sobre r é 2g, 1 menos o cosseno do ângulo θ. Pronto. Então, agora, vamos juntar as equações aqui que a gente pegou, que vai ser o seguinte, ó. Temos o seguinte. mg é maior ou igual a 2m cosseno de θ, v ao quadrado sobre r é, já distribuindo o meu parênteses, 2g menos 2g cosseno de θ, menos o g cosseno de θ, então vai ficar menos 3g cosseno de θ. Já vou tirar o g como fator comum, então vai ficar 2mg cosseno de θ, 2 menos 3 cosseno de θ. O g corta. E agora, como ele quer a relação mzinho sobre mzão, força ela aparecer, ó. Mzinho sobre mzão vai ser menor ou igual a... O 2 passa para o denominador, então vai ficar 1 sobre 2 cosseno de θ, 2 menos 3 cosseno de θ. Então, achamos nossa final relação. Como ele quer a relação quanto vale o máximo valor de mzinho sobre mzão, precisamos, então, achar o valor que nos dá o máximo em relação a essa fração, 1 sobre 2 cosseno de θ, 2 menos 3 cosseno de θ. Quanto menor for o seu denominador, maior vai ser a sua fração, o seu resultado, certo? Por quanto menos você dividir, maior é o seu valor total. Então, queremos o valor mínimo de 4 cosseno de θ menos 6 cosseno ao quadrado de θ. Se você igualar isso aqui a zero, temos que 6 cosseno de θ menos 4 cosseno de θ
continua sendo zero. Voltando, porque o gravador tinha parado. Então, temos 6 cosseno ao quadrado de θ menos 4 cosseno de θ é igual a zero. Dito isso, conseguimos achar o x do vértice menos b sobre 2a, que vai me dar o valor mínimo dessa função. Menos b, então vai ficar menos 4 sobre 12. Ou seja, o valor do cosseno de θ que vai minimizar é 1/3. Substitui aqui. mzinho sobre mzão é menor ou igual a 1 sobre 2 vezes o cosseno de θ, 2/3. 2 menos 3 vezes 1/3, 1. 3/2. Logo, mzinho sobre mzão é menor ou igual a 3/2. O valor máximo é o 3/2. Questão aqui, ó, muito boa.